O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, hoje vamos continuar aprendendo aí, dando continuidade à nossa sequência didática. E para essa aula, quem me acompanha, professora Ana Lu. Bom dia, Pro, bem-vinda. Bom dia, Progenô. Bom dia, galerinha do segundo ano. Bom dia, professores. Bom dia aos pais, para quem ainda está em casa. E vamos nós para mais uma aula de matemática? O pessoal já está dando bom dia lá no chat. Muito bom dia a todos. E olha, vamos dar aí um bom dia todo especial também para o Andrei. Bom dia, Andrei. E pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só. Os chimpanzés do zoo, parte 1. Isso quer dizer que a parte 2 vem por aí, não é? Lembrando que estamos na sequência didática 2 do Aprender Sempre, volume 4, que tem como título geral o Zoológico de São Paulo. Essa é a terceira aula e cá estamos nós, Pro Genô, Pro Ana Lu, e vamos começar aí com os nossos registros, não é? Afinal de contas, os registros são bem importantes. Vamos começar colocando aí a data de hoje, Pro? Vamos, Pro. Que dia é hoje? Hoje é dia 23. 23 do mês... Do mês de novembro, que é o mês 11. Isso. De 2021. Muito bom. 3 de novembro de 2021. Então, se você já tem aí o seu material Aprender Sempre, acompanhe conosco. Se não tiver, não tem problema. Acompanhe a aula, faça os registros. Se precisar rever a aula, pode ir ao repositório. Ou até mesmo no YouTube você pode rever a aula ali, pausar em alguns momentos, tá bom? E acompanhar aí juntinho conosco. Vamos então para aquele momento de reflexão, Pro? Vamos nós? Pensar um pouquinho sobre o que vamos aprender? Então, vamos lá. O que será que nós vamos aprender nesta aula, hein? Olha só. Uau, já estou vendo uma fruta aí bem suculenta, hein? Bom. Laranja. Dá bastante suquinho. É verdade. Eu gosto de laranja, Pro, você gosta? Eu gosto de laranja. Aliás, eu gosto de todas as frutas. Eu também, Pro. E a turminha do Noronha já está aí também falando bom dia, isso mesmo. Vocês também gostam de frutas? Contem para nós. A turminha do segundo ano do Lions Clube de Araras também já está aí com a gente. Olha, pessoal de Araras, bem-vindos. Pro Sidneia, Pro Maria, Pro Cláudia, Pro Ana Maria. Todo mundo por aí já. Muito bem. E nós estamos vendo aqui, olha, uma laranja inteira e depois nós temos aqui a parte de uma laranja. A parte, Mas para Genô, parece que tem mais do que uma parte, né? Ela tá uma parte bem recheadinha, ó. Não uma partezinha pequenininha assim. Vamos ver então sobre o que vamos aprender, se tem algo a ver. O que vamos aprender, Pro, nesta aula? Nesta aula você irá aprender sobre a ideia de metade e como relacioná-la ao dobro. Agora eu entendi, Por Pro. isso que era um pedaço um pouco maior, né, Pro? Isso. Seria aqui uma metade. Aqui nós temos uma laranja inteira e aqui nós temos uma metade. Metade? Mas o que seria metade? Vamos pensar um pouquinho aí nesta aula. Refletir a respeito de um inteiro, a respeito da metade, essas partes aí que se relacionam. Olha só, nós trouxemos aqui um amiguinho hoje para a aula. Observe aqui bem de pertinho, ele está sendo o guardião de uma fruta ali, Pro. Tá, Ixi, você vai pegar a fruta, vai pro Genô. Ele está com uma carinha bem amigável, olha só. Acho que ele não vai se importar. Afinal de contas, acho que ele ia gostar mais dessa fruta aqui, ó. Deixa eu colocar pertinho dele. Acho que ele ia gostar mais dessa fruta aqui, olha. Essa aqui ele ia brigar se eu mexesse. Mas como não é essa fruta, então essa outra eu vou poder mexer, Pro. Nós temos aqui uma maçã. O Pro Anderson falou que vai trabalhar salada de frutas, a receita. Oba, manda pra gente a receita também. O macaquinho vai adorar também. Olha só, então vamos observar aqui. Nós temos uma fruta aqui na frente do macaquinho. Nós temos aí uma maçã, não é? E essa maçã, ela está inteira? O que vocês acham?
Eu acho que ela tá inteira. Inteira, não é? Olha, temos aí uma maçã inteira. Muito bem. Mas se nós dividíssemos em duas partes iguais, o que nós teríamos aí em cada uma das partes? Como nós chamamos cada uma dessas partes? Olha, foi dividida aí em duas partes iguais e nós temos, portanto, duas metades. Isso mesmo. Vamos juntar aqui de novo para que ele possa guardá-la. Segura aí, macaquinho. Muito bem. Já conseguimos ter aí uma noção de metade, hein, Pro? Então vamos para as nossas atividades e vamos ver o que temos aí mais por aprender, por relembrar. E vamos lá. A primeira atividade vem trazendo aí um grupo de chimpanzés, não é? Você lê para nós, Pro? Uma das grandes atrações do Zoológico de São Paulo é o recinto dos chimpanzés, o qual possui um grupo de 10 animais que se alimentam principalmente de frutas. Então olha só, a alimentação principal desses chimpanzés são as frutas. E aí nós temos no Zoológico de São Paulo um recinto onde tem ali um grupo de 10 animais. Vamos conferir se tem 10 chimpanzés por aqui mesmo? Vamos lá. 1, 2, conta comigo aí em casa, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, temos aí 10 chimpanzés. Ok. E esse grupo está no mesmo recinto, olha. Que interessante, o recinto deve ser bem grande, não é, Pro? Parece, né? Isso. Você já foi ao Zoológico de São Paulo? Eu já fui. Eu também adoro já fui, passear Pro. lá. Eu gosto de olhar os animais, os bichinhos. É tão gostoso, Bom, né? Gostoso, né? Sim. E olha, eles se alimentam principalmente de frutas. Nós trouxemos aqui também algumas frutas para vocês verem. E nós já sabemos qual é a fruta preferida aqui do chimpanzé, não é? É a banana. Mas eles se alimentam de outras frutas também. Olha que saudáveis. É a fruta preferida da turminha do 2º B do Noronha. Olha que legal, muito bom Eles saber. falaram. Que bom. Bom, né? A banana aí é rica em potássio e algumas vitaminas importantes para o nosso organismo. Eu gosto de uva, Progenô. Eu gosto de tudo. Mas enfim, vamos pensar aí nesse grupo de 10 chimpanzés que estão lá no Zoológico de São Paulo. Eles se alimentam de frutas. E aí nós vamos problematizar agora um pouquinho. Virão algumas situações que nós vamos precisar pensar aí em como resolver, na verdade, tá bom? Será que vai ter fruta para todos os bichinhos? Vamos ver? Guardem essas informações aí. Um grupo de 10 chimpanzés no Zoológico de São Paulo. É sobre isso que vamos falar hoje. Mas primeira questão aí, Pro, leia a situação abaixo e depois responda as perguntas. Olha, o chimpanzé já está com a fruta dele ali na mão, segurando firme. E tá de olho aí, hein? Não quer deixar ninguém mexer, porque ele já quer se alimentar. Lê para nós, Pro. Um dos biólogos levará o almoço dos 10 chimpanzés. Isso, Progenô, 10 chimpanzés. Para se organizar melhor, ele alimentará primeiro a metade do grupo. Olha que interessante. Então nós precisamos aí aprender um pouquinho sobre metade. Nós já vimos ali a metade da maçã, vimos na tela a metade da laranja, não é? Então quando eu pego um inteiro e divido ao meio, cada uma dessas partes se chama metade. Em duas partes iguais, não é? Tem que ser iguais para que seja metade. Então, se lá naquele recinto tem 10 chimpanzés e o biólogo que vai levar ali a comida para eles, o almoço, ele vai alimentar primeiro metade daqueles chimpanzés, quantos chimpanzés será que vão receber ali o alimento primeiro? Quantos chimpanzés correspondem à metade daquela quantidade? Aí eu vou junto com a turminha do Pro Anderson e da Pro Sueli. Eles já responderam, não é? É. Turminha do Noronha. Será que está certo? Pro, vamos conferir? Vamos tentar? Vamos. Nós não temos aqui os 10 macaquinhos para contar, temos apenas um representando os demais. Então nós vamos para as nossas tampinhas.
Nossas tampinhas aí tão utilizadas, olha. Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 tampinhas azuis. Vamos pensar só nessas agora, tá bom? 10 tampinhas azuis, ok. Então, aqui está representando os meus 10 chimpanzés. Se eu preciso saber quanto é a metade, eu preciso dividir em 2 grupos iguais, ou 2 partes iguais, assim como eu fiz com a maçã. Então, a maçã, cada uma das partes é uma metade. Então, eu preciso dividir aqui, separar em 2 partes iguais. Vou pôr uma tampinha para a esquerda, uma para a direita, tá bom? Uma para cada lado, olha, uma para cá, 2, aí 3 nesse grupo, 3 nesse, 4 nesse grupo, 4 nesse, 5 tampinhas neste grupo e 5 tampinhas no outro grupo. Olha, temos aí 2 grupos com as mesmas quantidades, ok? Então já descobrimos aí, já confirmamos, na verdade, porque eles já tinham indicado, que 5 é a metade de 10. Sabendo que juntando todo esse grupo de tampinhas, no caso representando aí o grupo de chimpanzés, nós temos 10. Mas a metade, ou seja, se dividirmos em 2 partes, fica 5 mais 5, ou 2 vezes 5, que é igual a 10. Então, a metade de 10 é 5. Muito bem. Vamos registrar, então, essa resposta. Olha só. O que é metade? O detalhe é que a pergunta aqui não está perguntando quantas são aí da metade, mas sim o que é metade. Será que a nossa conversa até aqui já nos dá aí uma resposta? Eu acho que já, Progenô. A gente pode falar que repartir ao meio? Repartir ao meio é a metade, cada uma dessas partes, não é? O que mais? Vamos ver se eles dão aí algumas sugestões, Pro. Olha lá, separar em 2 grupos. No caso dos chimpanzés, 5 e 5. Isso, então em 2 grupos iguais, não é? Com a mesma quantidade. Muito bem. Então vocês já estão aí entendendo direitinho o conceito de metade, não é? Muito bem. Vamos registrar então? Vamos. Olha só, se aparecer aí mais alguma sugestão, Pro. Dividir. Olha, o Pro Anderson colocou também dividir. Isso, dividir o quê? Como? Ao meio, não é? Então, metade de um lado, nós sempre falamos metade e metade. Quer dizer que foi dividido ao meio. Tudo bem. A turma da ProLilian, eles fizeram mais uma observação. Separar 2 grupos, mas iguais, com a mesma quantidade em cada grupo. Isso mesmo, também é metade. Muito bom. Então, vamos fazer um apanhado disso tudo e registrar aqui. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só, o que é metade? Vamos ver. A metade nós sabemos que é só uma das partes, não é? Isso. Olha lá. Uma parte. Vamos colocar assim uma parte de um todo? De um todo ou de um inteiro. Dividido em 2 partes iguais, como eles colocaram aí para nós. Muito bem. Divididos. Opa, esse D ficou um pouquinho estranho. Divididos em 2 partes iguais. O professor Luiz falou que na quadra ele faz bastante isso. Metade para um lado, metade para o outro. Isso mesmo, olha só. Aí apareceu pro repartir na mesma quantidade para o outro. É um todo dividido em 2 partes iguais. A turminha do Noronha já deu com números, olha lá. 10, com fatos, né? 10 Sim. dividido por 2 igual a 5. Muito bem. Então, uma parte, podemos dizer aí que metade é a parte, uma das partes, no caso, cada uma das partes de um todo, divididos em 2 partes iguais. Então, uma parte, vamos exemplificar aqui mais uma vez com a maçã, olha só. Isso é metade? Não, temos aqui um inteiro. Isso é metade? Não, esse fato de abrir não é metade, simplesmente dividir não é metade. Mas se eu falo que cada uma dessas partes, o que é metade então? É uma das partes que
De um Dividiu todo, né? o todo, não é, De um todo, Pro? Eu fui ver ali como é que eu tinha escrito. Olha, é uma das partes do todo que foi dividido em duas partes. Então, cada uma dessas é uma metade. Por quê? Porque tinha um inteiro que foi dividido exatamente aí em duas partes iguais. Assim como as tampinhas, nós tínhamos 10, que representava aí o inteiro, era o total de chimpanzés, não é 10. E aí, cada uma dessas partes que foram divididas igualmente é uma metade. No caso, a metade de 10 é 5. Ok? Muito bem. Guarda A pra Pro mim Heredir novamente. falou que no concreto fica mais fácil para entender. É verdade, Que os alunos Pro. dela adoram matemática. Que beleza, olha, eles já colocaram ali o Pro Luiz Fernando falando da pizza também, que é tão usada aí para a ideia de divisão, não é? Ai, eu tenho... Vou dar um spoiler aqui, Pro. Vai. Pode? Pode. Eu tenho uma surpresinha para vocês, hein? Este ano ainda, nós vamos dividir dessa forma, hein, professor Luiz Fernando? Aguardem. Oba, essa aula eu quero estar junto, temos pizza. Olha, será? Muito bom. Vamos ver. Então, vamos para a próxima questão aqui. Já descobrimos que metade é uma parte de um todo dividido... Opa, eu coloquei divididos, né, Pro? Por isso que é importante ler, olha só. Dividido em duas partes iguais. Agora sim, uma parte de um todo dividido em duas partes iguais. Então, cada uma dessas partes se chama metade. E o chimpanzé está lá, animadinho, hein, esperando o almoço. É, mas não tá com cara que vai dividir a banana dele. Ele vai comer sozinho. Ele está ali já sem a banana na mão, Pro, e está pensando, será que ele já comeu ou que... Não sei. Vamos para a letra B? Vamos lá? Como podemos fazer para calcular a metade de um número? A turminha da Pro Heredir tinha dado uma dica pro Genô. Isso mesmo, e aí? O que eles falaram para nós, Pro? Você Eles lembra? falaram 10 dividido por 2 igual a 5. Ah, então como que nós podemos calcular aí, fazer o cálculo através da divisão? É uma boa pedida, não é? Boa pedida. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma dica ali, olha. As metades e isso, a Promab falou que as metades são exatamente iguais, só reforçando aí esse conceito, né? Por exemplo, se eu pegar a maçã, cortar um pedacinho e der para você ficar com um pedação, Não é metade. Não é metade. Não. Um pedaço menor ou maior ali não dá, tem que ser exatamente iguais. Muito bem lembrado, Promab. Bom. Isso mesmo. Olha, a Proleó também está falando da divisão através de desenhos e aí distribuir. Fato, muito bem. Podemos fazer para calcular a metade desenhando, distribuindo e riscando. Lembra que nós falamos aqui, principalmente na hora de resolver situações, problemas, a questão das estratégias? Isso mesmo. As estratégias são pessoais, você usa aquela que mais lhe agradar. Tem crianças, Pro, que fazem lá os tracinhos, às vezes para contar, não é? Por exemplo, se tinha lá 20 carrinhos e aí dividiu em duas partes, dividiu com um colega em partes iguais, por exemplo. Então ele tem lá os 20 e ele pode, às vezes, até desenhar 20 carrinhos demora, não é? Isso. Então eles fazem ali tracinhos ou bolinhas e aí vão agrupando esse para cá, esse para lá, ou vão riscando, distribuindo ali igualmente para um e para outro e separando ali os dois conjuntos. É bem interessante. A turminha do segundo B, lá do Noronha, falou que eles usam tampinhas, fica mais fácil. Isso. E a Pro Heredir falou que às vezes usa lápis, palitinhos. Isso Muito mesmo. bem. O que estiver em mãos, né? Tampinhas, é bem fácil aí de juntar. É isso aí, Pro. Palitos de sorvete também. Ou até mesmo os lápis de cor que você tem, o seu próprio material, abre o estojo, separa ali as quantidades. Sempre no concreto ajuda. Isso mesmo. Então vamos registrar como podemos fazer para calcular a metade de um número? Vamos lá? Vamos lá. Como eles já disseram, nós podemos fazer o quê? Dividir, não é? Isso. Podemos dividir, mas de qualquer forma, Pro? Não, tem que ser em partes iguais. Isso mesmo. Dividir ao meio, podemos dizer, não é? Uhum. Quando nós dividimos ao meio, temos a metade. Muito bem.
nós podemos aqui colocar mais uma resposta, que é a mesma coisa, mas diferente, olha. Podemos repartir em 2 partes iguais. Ou ainda, como a Proleó deu a dica ali, desenhar. Calcular a metade de um número, podemos desenhar o total, ou a quantidade correspondente. E aí, como eu já disse aqui, não precisa ser, por exemplo, é de carrinho, então vou ter que desenhar 20 carrinhos. Não, pode ser bolinha, tracinho, tudo entra aí como um desenho, tá bom? Correspondente, ou a quantidade total, acho que é melhor, né, Pro? É. Que é mais sucinto. Ou toda a quantidade. Vou colocar aqui total, tá bom? Total, a quantidade total. E distribuir ou ir riscando. Riscando, repartindo, separando em 2 partes. Isso. Separando. Em 2 grupos, vou colocar aqui, tá bom? Tá ótimo. Então, temos aí algumas formas. Olha, podemos dividir ao meio, é uma forma de calcular a metade de um número. Repartir em 2 partes iguais, também é a mesma coisa ali, só escrito diferente. Desenhar a quantidade total e ir riscando ou separando em 2 grupos, assim também encontraremos a metade. E agora, Pro, vem aquela perguntinha que nós temos que lembrar lá do começo. Quantos chimpanzés mesmo estavam lá naquele recinto? Vocês se lembram? Todos eram 10. Isso mesmo. Todos eram 10. Olha, a turminha do Noronha ali já está falando. De 5 em 5, eu já ia falar. Fazendo os agrupamentos, isso mesmo. Então, se nós fizermos aí os agrupamentos, se nós pegarmos esses 10, dividir ao meio, teremos 5. Se nós repartirmos em 2 partes iguais, nós também teremos 5. Teremos 5. Se desenharmos a quantidade e ir riscando, separando ali em 2 grupos, também cada grupo ficará com 5. Logo, a metade de 10 é 5. Logo, quantos chimpanzés serão alimentados primeiro? Se era metade de 10, 5 chimpanzés. Muito bem. Acho que chimpanzés. Acho que todo mundo entendeu aí, então, esse conceito de metade, porque todos já participaram, responderam ali. Olha que bonitinho, uma chuva de respostas, hein? Lá. Que maravilha. Na resposta dá para trabalhar a escrita do número 5. Dá mesmo, falou, dá sim. Olha, vamos até colocar aqui, temos espaço para isso. Então, temos ali o algarismo 5 e podemos também já trabalhar aí a escrita por extenso desse algarismo, tá bom? Então, olha, 5 na forma numérica ou 5 aqui na forma escrita, chimpanzés. Muito boa dica pro Anderson, é isso mesmo. Boa dica. A parceria sempre faz a diferença. Um minutinho só para a gente terminar. Olha como passou. Passou muito rápido, não é? Então, vamos aqui avançar um pouquinho. Vamos lá. Temos uma imagem aí e a pergunta é: o biólogo utilizará todas essas frutas para alimentar o bando de chimpanzés. Mas tem umas questões aí, olha. Quantas frutas são ao todo? E aí, por exemplo, aqui na cereja nós temos 2, mas vamos contar só uma, assim, tá bom? Tá bom. Na hora de contar... Na uva também, né, Progenô? Isso, na uva também tem bastante, mas conta uma só. Então, na hora de contar, é importante você marcar. Olha, já que eu comecei por aqui, já vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 frutas. Vamos 20 registrar aí? Vamos. 20. Qual seria a metade de 20? Ah, se a gente for repartir, eu acho que dá 10, Pro. Exatamente, 10 é a metade. Em partes E vou iguais. deixar um desafio aí para vocês, hein? Vocês terão aí que desenhar essa metade da quantidade que aparece aí e também o dobro, tá bom? O dobro de bananas e a metade das laranjas. A nossa aula passou muito depressa. Muito rápido. Hoje nós aprendemos sobre metades. Fica aí a habilidade trabalhada, F02MA08. E por fim o nosso formulário de avaliação, tá bom? Super beijo e até a próxima. Beijinho, Tchau, tchau. tchau, tchau.